precisar parar de cantar, pare. Se precisar descer do altar, desça. Mas faça isso enquanto é tempo. Faça isso enquanto o Senhor está te dando tempo. E não fique pensando assim, ai, mas se eu entregar meu cargo, eu vou ser envergonhado. Se eu entregar meu cargo, eu vou ser envergonhada. É melhor você ser envergonhada agora do que quando estiver prestando conta diante de Deus. Aí vai ser tarde demais, porque a chance foi dada agora. As oportunidades estão sendo dadas agora. Então é melhor você abrir mão agora das coisas terrestres, mas estar com a presença de Deus dentro de você. Essa irmã, o marido dela é simplesmente um motorista de coletivo, assim como meu esposo. E todo mundo sabia que o que ele ganhava não dava para ter a casa que ele tinha, o carro que ele tinha. Que o esposo dela ganhava o mesmo que o meu. Mas eles fizeram uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso que todo mundo sabia. E aquilo ali não era com dinheiro do trabalho dele, porque ela não trabalhava. Até o que as pessoas pensavam, né, que ela não trabalhava, mas ela exercia o cargo de financeira na igreja, mas essa igreja que ela exercia o cargo de financeira, trabalha muito com voluntário. Então as pessoas achavam que ela era voluntária, e não. Ela não só cresceu no cargo, como também cresceu o olho e começou a desviar dinheiro de dentro da igreja. E isso não era só ela, isso com pessoas lá dentro, grande, que também usava ela para fazer isso e fazia com ela. Meus irmãos, gostaria muito de dizer para vocês que dentro da igreja só tem santo. Gostaria de chegar aqui e falar assim, não, todo mundo, né, dentro da igreja é santo, tá todo mundo atretarado para um arrebatamento. E não, gente, não é. Uma vez um pastor me disse isso no começo da minha caminhada. E eu falei assim, eu não acredito que esse pastor está falando isso, não. Nós fomos para uma discussão na sede mundial, e aí o pastor falou assim, logo no comecinho, gente, eu estava assim, tinha nem um ano de evangélica. O pastor falou assim, Nasa, guarda a tua bolsa. Porque aqui dentro tem mais ladrão do que lá fora. E eu falei assim, que isso, pastor? Ele pega a tua bolsa e guarda. Hoje eu entendo do que ele estava falando. Que infelizmente, nem todo mundo que está dentro da casa do Senhor falando, Senhor, Senhor, nem todo isso serve a Deus. Mas o foco aqui, gente, essa irmã se desviou estando dentro da igreja. Essa irmã precisou ser arrancada do altar porque ela não quis simplesmente chegar e se consertar diante de Deus. E até hoje, depois que foi descoberta, ela trocou de igreja, mas ela nunca chegou e confessou o pecado. Eu sei porque ela confessou para mim. Ela anda na rua com o esposo dela, ninguém diz que são dois em adultério, de mãozinha dada, os dois em adultério. E ele já é um senhor. Ela vem falar assim, irmã, eu canso de achar remédio dentro da bolsa dele, remédio para ele se não ter como onde, se é que vocês não estão entendendo, que ele já é um senhor. Mas ele começou com isso, sabe quando? Quando descobriu os vários adultérios que ela tinha dentro da igreja. Ela começou. Ela tinha vários adultérios dentro da igreja. Ele foi lá, ele não fez, teve vários adultérios, ele foi lá e arranjou um amante. E todo mundo aqui na cidade, que aqui é cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo. Até porque foi distribuído o nome deles em sede mundial e tinha muito lenda lá. Que nessa época todo mundo viajava, final de ano. Não vou falar aqui o nome da igreja, mas vocês já entenderam qual é a igreja. Todo ano, todo mundo viajava para a sede mundial para poder passar a vigília da virada. E isso foi distribuído lá para vários membros. Para todo mundo. Por que isso era feito? Para que aquela pessoa não saísse de uma cidade, assim, foi descoberto na minha cidade, ficasse na mesma igreja, só que em outra cidade onde ninguém sabia das coisas. Então aquilo já era distribuído, já está aqui todo o sudeste que estava acontecendo, e era distribuído com um X vermelho, que quando o X era vermelho foi afastado por mexer nas coisas que não era deles. E aquela irmã foi para um outro ministério e continua seguindo em frente, sem confessar o pecado.
Ela admitiu o taranim, porque eu não sou do ministério dela, mas ela nunca admitiu dentro do ministério dela que ela estava errada. Ela nunca admitiu pro líder dela, dentro da igreja dela. Foi lá na frente, pediu perdão das pessoas que ela prejudicou. E falou assim, né? Eu errei, mas eu quero me consertar na presença de Deus. Eu errei, mas eu quero olhar aonde eu caí, me levantar e continuar seguindo. Porque antigamente, na época que a minha mãe me levava para a igreja quando a gente era criança, era assim, irmão. Hoje em dia isso acabou. Desculpa, gente. Mas antigamente o povo tinha medo, tinha temor de pecar, porque era assim. Se alguém pecasse e se confessasse ali com o pastor, fosse discutir, tinha que ir lá na frente da igreja cheia. Normalmente isso era feito no culto de domingo, com a igreja cheia. E confessar o pecado. E pedir perdão, e a igreja respondia, amém. Aos olhos de muito hoje, escuta um negócio desse, fica escandalizado, falando assim, nossa, não é pra quem envergonhar o irmão, isso não era envergonhar o irmão, isso era temorizar, as pessoas tinham temor. Hoje em dia, a gente não pode nem entregar, que as pessoas tudo falam, não julgue para que não seja julgado. Vamos semear o amor. Gente, até o amor de Deus, semear o amor é semear a palavra de Deus. Semear o amor não quer dizer, meu irmão está em pecado, continua, que você vai para o céu assim não. Semear o amor é falar para ele, arrependa-te, levanta-te de onde caiu. Porque se eu sou cristã, eu estou vendo meu irmão se afundando, e se eu não abrir a boca para falar com ele, vai para o inferno ele e eu também. Porque eu poderia ter feito algo por ele e não fiz. Então não me venha com essas frescuras de que, nós tem que entregar com amor. Eu entrego com amor. Entregar com amor é falar a verdade, é abrir a boca e falar o que o Senhor mandou. É você ver seu coleguinha no adultério, é você abrir a boca e falar para ele aquilo é errado. É você ver tua filha, teu filho na fornicação. É você falar para ele, filho, isso é errado. É melhor você casar do que você ficar se atrasando por aí. Enfim, falar a verdade é alimentar a alma. Meus irmãos, tudo que você alimentar vai crescer. Tudo que você alimenta cresce. Se você alimenta a tua carne, vai crescer. Se você alimenta o adultério dentro de você, a prostituição, a vontade de pecar, vai crescer. Mas se você alimenta o Espírito Santo de Deus que há dentro de você, vai se sobressair, vai crescer também. O que você tem alimentado dentro de você? Você está se sentindo frio? Aí vai para frente do celular e começa a ver pornografia, começa a alimentar mais a tua carne? Ou quando você está se sentindo frio, você pega a palavra do Senhor e fala, Senhor, me esquenta novamente. Senhor, me enche novamente. Senhor, estou me sentindo perdido, mas eu necessito que o Senhor me mostre o caminho. O que você está alimentando dentro de você? Porque tudo que você alimentar dentro de você crescerá. Tudo que você regar dentro de você vai crescer. Então, muito cuidado para você estar dentro do templo, mas não estar afastado da presença do Senhor. Muito cuidado para você não estar dentro da obra, mas com o seu coração já apostatado da fé, dando doutrina, dando ouvido à doutrina de demônios e astrita enganadores. Muito cuidado para que você não destregue toda a verdade que Deus mandou você entregar. Outra hora você entregava contra o adultério e agora está entregando a favor, porque você está. Outra hora entregava contra a fornicação, mas agora está entregando a favor, porque você está, porque alguém dentro da tua família está em fornicação. Porque talvez a tua filha, o teu filho esteja em fornicação, agora você está entregando a favor. Outra hora você da tia em cima do pecado, entregava. Que sem santidade ninguém jamais verá Deus. Agora você está entregando não é bem assim. Está entregando nas light. Mas quem foi que mandou? Foi o líder? Ou foi Deus? Porque tem líder que manda. Teve essa congregação a qual nós começamos, a qual eu falei aqui no começo.
Nós estávamos num culto e estava tendo uma comemoração pagã. E aí o pastor sabia que meu esposo entregava muito em cima disso, que nem não é que a gente está comemorando festa pagã. Antes do meu esposo subir no altar, que era a vez do meu esposo subir no altar, ele chamou meu esposo lá dentro do escritório e falou assim: não prega sobre isso não, prega o amor. Porque no final do culto a gente vai estar comemorando aqui dentro da igreja, mas é só a gente. E meu esposo subiu no altar e sentou a Rita, pregou assim, falou, deu lugar a Deus. E falou: arrependei, raça de vidro, vocês conhecem a verdade. Quem lhes ensinou a fugir da ira futura? O pastor lá na camisa dele: não pode falar isso. O pastor desesperado dentro do escritório: não pode falar isso. Mas a gente fez o que o Espírito de Deus mandou. Esse pastor também foi afastado por mexer em algo que não é dele. Esse pastor também já estava caído, mas estava em cima do altar. Muitos estão como Eli. Eli, quando Ana estava embriagada até o Espírito Santo de Deus, ele falou: que é isso, Ana? Está bebendo bebida forte, está bebendo vinho, está bêbada? O que é isso? Mas Ana estava embriagada até o Espírito Santo de Deus. E sabe por que ele não reconheceu? Porque ele já tinha perdido o Espírito Santo de Deus. Quando Samuel escutou Deus chamando, e ele falou para Eli: Eli, estou escutando. E ele não reconheceu que era a voz de Deus chamando a Samuel, porque ele já não sentia mais essa presença, ele já não reconhecia mais a voz de Deus. Sabe por quê? Porque os filhos de Eli estavam pecando. Os filhos de Eli estavam traindo Deus. Tá lá. 2 Reis, 1 Reis. E qual foi o destino de Eli? Quando os filhos perderam a arca da aliança. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço e se foi. Muitos estão defendendo o pecado, porque os filhos estão em pecado. Muitos pastores. Esse pastor, inclusive, que falou com meu esposo não falar mais do que era antes, era pecado e agora não era mais. Um dia Deus tomou o meu esposo em cima do altar. A gente não sabia da vida da filha dele. A gente não tinha laços com ele, não sabia da vida da filha dele. E o meu esposo começou a pregar quanto aborto. Deus tomou ele de uma maneira. E ele começou a falar quanto aborto dentro da igreja. A filha do pastor sentou a porta na cara do meu esposo. A gente não entendeu, deu até uma ira nela. Depois a gente foi saber que ela tinha tirado o filho dela. Só que ela era solteira. E todo mundo abafou o caso. O caso foi abafado. A irmã, ela era mais velha do que eu, gente. E na época eu tinha ainda os 20 e pouco, ela tinha já seus 34, 35 anos. E ela ainda era dirigente do conjunto jovem. E era vista como a irmã da santidade. Mas não. Deus revelou o pecado dela e ela ficou revoltada. E o pastor veio falar com a gente como se a gente soubesse da vida deles. Veio nos perguntar quem foi que contou a vida da filha dele para nós. E nós não sabíamos. Meu esposo não sabia. E ninguém apontou a filha dele. Mas Deus falou tremendamente naquele culto. A filha dele estava desviada. E está ainda. Desviada dentro do templo, fazendo a odra. Ela era dirigente dos jovens. O que estava sendo ensinado para aquele jovem? Teve mãe que saiu da igreja revoltada com essa irmã. Eu não sei o que era ensinado para esse jovem. Minha filha ficou pouco tempo nesse grupo jovem. Mas teve mãe que tomou raiva, ódio da igreja e da irmã, da líder. Eu não sei o que era ensinado para essa jovem. Mas aquela irmã, que não devia nem estar no grupo jovem, que é jovem, ela não era, ela estava desviada dentro da igreja. E ali a gente começou a ver muitos crentes desviados dentro da igreja, mas fazendo a odra.
E fazendo a obra, por quê? Porque ele convia. Porque ele era confortável. Nós não podemos fazer do reino negócio. O reino não é negócio. É inegociável. A nossa fé tem que ser inegociável. Nós não temos que trocar a nossa fé por coisas terrestres, gente. Estão entregando o evangelho de bens materiais. Estão entregando o evangelho sem renúncia, sem cruz. E esse evangelho não transforma, esse evangelho não muda a vida. O evangelho, aonde se você usa droga, você continua usando. Se você está na prostituição, você continua fazendo tudo que você fazia. E o evangelho não é isso. O evangelho verdadeiro é venha como está, mas dá lugar para que o Senhor te transforme. Não é venha como está e fica como quiser, como te convém. É venha como está, mas dentro da casa do Senhor vai haver transformação, vai haver mudança. E muitos líderes não querem mais falar sobre isso, porque falar sobre isso não dá audiência. Pregar a verdade não te dá audiência. Ao contrário, só levanta inimigo. Você levanta inimigo. Mas o evangelho, aonde você levanta inimigo, não contra você, na contra a obra de Deus, que as pessoas começam a ter raiva, que essas pessoas não estão libertas, então a raiva não é contra você. A palavra do Senhor fala, bem-aventurado aquele que maldizer, bem-aventurado aquele que tiver o seu nome, for perseguido até a minha obra, até o meu amor. Bem-aventurado aquele que é perseguido por falar a verdade. Aquele que é blasfemado por abrir a boca e fazer o que o Senhor manda. É bem-aventurado. Não tenha medo de abrir a sua boca e falar, Senhor, eis-me aqui, me usa. Senhor, eis-me aqui, eu não quero fazer o que a minha carne manda. Quando você for tornar altar, quando ele tornar uma oportunidade, não vá se você sentir que você não está pronto, porque isso é muito sério. Quando for tornar oportunidade, peça o Senhor que fale contigo, que fale com quem está dentro da igreja. Porque quem tem que falar dentro da igreja é o Senhor, não somos nós. A nossa parte é nos purificar e falar, Senhor, eis-me aqui. Então, meus irmãos, esse vídeo já está ficando longo, eu já vou parar por aqui. Não deixa que a obra do templo te afaste da presença de Deus. Muitos começaram no espírito e estão terminando na carne. Porque estão deixando a arrogância entrar no seu coração. Porque quer viver de aparência. Muito, como esse casal que eu citei aqui. Quer viver de aparência. Aparência, os elogios humanos. Isso não salva a vida. Isso não salva a alma. Só enche o ego. Quantos estão dentro da igreja com o ego cheio, mas que a alma está vazia. A alma está chorando, mas o ego está cheio. Sobe no altar, grita, berra. Mas é só uma voz, porque Espírito Santo não tem. Quando chega em casa, maltrata a esposa, maltrata o esposo. Renega a obra de Deus. Mas dentro da igreja fala que é crente. Mas quando chega em casa, é um desviado. Quando chega em casa, não tem coragem de pegar a palavra para meditar. Quando chega em casa, é o celularzinho na mão, vendo pornografia, vendo tudo que não presta. São pessoas que estão desviadas dentro da igreja. Gente, eu vou ficando por aqui. Vocês fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.